Agora tem um cara legal, cara. Eu gosto dele. Grande Teve várias vezes aqui na época de... Era época de eleição, tal. Fazia tempo que a gente não conversava com ele, mas ele é especialista em segurança pública, escritor, palestrante, ele é instrutor de armamento, ele é ativista, ele defende posse e porte de armas, aquela briga toda que existe. Presidente da ONG Movimento Viva Brasil. Temos aqui o prazer de conversar com ele via Skype agora, Benê Barbosa. Aê. Como é que você tá, meu querido Benê? Tranquilo ou não? Estamos... Jovem Pan, tudo jóia. Como é que você tá? Você mora em Santa Catarina, não é isso? Eu tô morando em Santa Catarina, tô aqui em Florianópolis. Eu lembro que da última vez, cara, a gente não tinha dinheiro pra pagar passagem, você vir pra cá. Ele não quis vir de cometa e ele falei, ficou porra, em casa. você lembra disso ou não? Você não tinha, tal, foi complicado. Mas como é que tá, Benê? Tudo tranquilo? A gente tava falando agora com o Coronel a respeito desse negócio Ataque que teve lá em Botucatu. Teve lá em Botucatu. É, como é que você viu isso aí? Você que também tá ligado nesse movimento aí. Isso não é novidade no Brasil, né? Isso aí é um movimento até conhecido como Novo Cangaço, que eles agem exatamente como os cangaceiros agiam na década de 20 e 30 no Nordeste, né? Ou seja, um grupo fortemente armado, que literalmente fecha uma cidade, né? Pega reféns, ataca os batalhões de polícia, ataca as delegacias e fazem um arrastão nos bancos, né? Então isso infelizmente está se tornando cada vez mais comum no Brasil. Muito bem. O Sami tinha uma notícia. Eu tenho uma pergunta. Na verdade, duas, mas eu vou fazer a primeira agora. Uma das causas que as pessoas justificam assim, é o direito de liberdade, direito de você poder decidir. Muita gente se baseia nisso para sustentar a compra de armas. Eu acho que esse é seu caso, né? Mas o que me intriga é que essas mesmas pessoas não defendem o direito de usar drogas, como, por exemplo, a maconha, que é legalizada em vários países. Eu, por exemplo, sou a favor de armas e de drogas, ainda que eu não use drogas, ainda que eu não vá ter armas. É uma questão de como eu vejo os direitos. Eu queria saber a sua opinião sobre isso. Essa posição ela é muito dividida, né? Porque, assim, a questão da liberdade é óbvio que está envolvida, mas não é só isso, né? E são coisas completamente diferentes, né? Não dá para você comparar muito bem uma coisa com outra. Eu acho que a discussão, eu acho que ela tem que existir, pode existir, já existe, né? Já está acontecendo. Eu confesso, eu não sou favorável à liberação das drogas, embora, né, aceite plenamente esse argumento de que eu tenho que ser livre para fazer o que eu quiser comigo mesmo, desde que isso não impacte na liberdade ou na segurança de outras pessoas, né? Mas é um tema que realmente eu ainda não tenho muito uma posição firmada, diferente, óbvio, da questão das armas. Eu estudo há mais de 30 anos, me aprofundei nisso, me tornei um especialista nisso. Tem muito mito, né, Benê, pra tirar o porte da arma, mas é legal, sei lá, você passar meio que como é um tutorial, que se eu quiser tirar o porte, como é que eu faço? Vamos lá, nós temos duas situações, né? Você tem a situação do registro da arma, que vai garantir a posse da arma, ou seja, você vai ter essa arma dentro da sua casa, dentro do seu sítio, no seu estabelecimento comercial, desde que você seja proprietário ou responsável por esse estabelecimento. E essa tem uma burocracia grande, é muito caro ainda nós temos uma legislação absurdamente elitista, né, que acaba fazendo isso aí. Então, assim, eu consigo ter uma arma legalizada na minha casa, né, mas eu sei que 90% do país não consegue. Por quê? Porque não tem dinheiro, né, porque não consegue ultrapassar aí essa burocracia que foi criada, né. Então você tem que ter 25 anos, no mínimo. Você tem que comprovar renda lícita, ou seja, um trabalho lícito, né? Você tem que apresentar todos os comprovantes que você não tem nenhum processo, não tem nenhuma vida pregressa aí de crime ou de violência, etc. Você tem que passar por um teste psicológico, né, para comprovar que você tem capacidade psicológica para ter essa arma. Você tem que passar por um teste prático de tiro para comprovar que você sabe utilizar essa arma. E até pouco tempo atrás, depois de tudo isso, você ainda tinha que justificar por que você queria uma arma de fogo, isso na sua casa, para ter uma arma na sua casa, né? Depois que o Bolsonaro editou um dos decretos
isso mais ou menos que acabou, né? Porque se levou em consideração a questão de, se você mora num estado que tem mais de 10 homicídios por 100 mil habitantes, automaticamente isso já é uma justificativa. Na realidade, foi um remendo para uma lei muito ruim. Para o porte, né, você tem tudo isso de novo, né, e aí sim, você tem a discricionariedade da Polícia Federal em conceder esse porte ou não. Os portes no Brasil são raríssimos, né? Tem muito em Brasília. Brasília tem muito, né? Não conheço nenhum deputado federal que não tenha pedido porte não tenha conseguido, nenhum ministro que não tenha pedido o porte não tenha conseguido, nenhum governador. Ou seja, isso mostra, né, esse elitismo da legislação atual, que é sempre muito ruim, né? E se ele não tiver, o staff tem, né? A segurança... Exatamente, segurança privada. Claro. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. Você sabe que eu estava vendo... Aconteceu na Argentina, agora diz que aumentou muito o crime lá, aumentou muito o assalto na Argentina com o negócio da pandemia. E aí o que aconteceu? Essa semana, ali está uma discussão também, aquela discussão que acontece. O bandido entrou 4 caras, uma quadrilha entrou na casa de um aposentado. Ele tinha 71 anos. E aí esse cara tinha arma em casa. Apagou, matou o bandido. O velhinho tá em cana. E lá tá essa discussão, sabe esses casos que acontecem? Tá essa discussão. Se ele... Foi defender a propriedade. O cara falou, pô, eu não sou assassino, eu não queria ter feito isso. Mas na hora, foi o jeito de eu defender minha família, de eu defender minha casa. Os caras entraram lá, tocaram o terror, eu saí atirando. Só que quando você mostra a câmera, ele saiu atrás do cara. É difícil, é uma situação complicada, né, Benê? Exato. É complicado. Porque ninguém quer matar, simples. né? Exato. É muito simples você julgar uma atitude dessa olhando um vídeo, né? Você não está passando por aquilo. Agora você imagina, você já com 70 anos, né? Você tem sua casa invadida por 4 criminosos que podem fazer o que quiserem com você e você não prevê, ninguém tem bola de cristal para saber o que eles iam fazer, né? E aí você tem segundos, né, para decidir a atitude que você vai tomar, né? Isso acontece muito no Brasil também. A gente vê muitos casos onde pessoas agem, obviamente, em legítima defesa, né, dentro de suas casas, e acabam tendo um problema depois com processo, né, com o promotor querendo ferrar o cara, a apreensão da arma. Muitas vezes a arma não é uma arma legalizada, né, e mesmo agindo em legítima defesa, ele pode até não responder pelo homicídio, né, porque ele agiu em legítima defesa, mas ele vai responder porque ele tinha uma arma ilegal em casa, né? Então essas deturpações da nossa legislação é que são muito complicadas para se trabalhar. Via de regra, né, vale aquela máxima, né? É melhor ser julgado por 7 que carregado por 6, né? Ou ainda aquela da cadeia todo mundo sai, do cemitério não. Né? Infelizmente é isso que a gente vive. Mas tem muita discussão, porque às vezes a gente quer ter um mundo perfeito e na realidade ele não funciona dessa maneira como a gente gostaria que fosse, né? Então acaba... O político tem essa mania, né? O político tem essa mania. O político brasileiro, via de regra, ele acredita que ele pode mudar qualquer coisa através de lei, né? Então não importa a cultura, não importa a realidade, né? Ele vai e fala assim, não, agora eu vou fazer uma lei... Brasil cartorial. Está resolvido o problema, né? Por isso que o Brasil é campeão em legislação sobre todas as coisas que você pode imaginar, né? E nada funciona. A verdade é essa. É porque isso que acontece em Botucatu é um absurdo, né? Você deixar uma cidade inteira refém. Cara, fecha a rua. Ou seja, o Estado não resolve o problema, né? Não tem, se é inteligência, a gente não sabe o que é, mas pensar que a população ficou refém de 30 bandidos. 30, 40 né? bandidos. O problema hoje, Emílio, é que na realidade a polícia, ela enxuga gelo. Ela prende por uma porta, 5 minutos depois o bandido está saindo pela outra. É muito complicado. Né? Essa liberação generalizada que a gente teve agora durante a pandemia, isso é surreal, é óbvio que ia crescer a criminalidade depois de uma coisa dessa. Por quê? Porque o criminoso ele sai da cadeia, ele não vai procurar emprego, ele vai continuar cometendo crimes, via de regra. Né? Claro que há casos de remissão aí, de bandido que deixa de ser bandido, etc. Afinal de contas é uma escolha, né? Sempre é uma escolha. Né? Mas a gente tem essa realidade hoje. Né? A gente tem uma legislação que não adianta. A questão da apreensão de armas ilegais é a mesma coisa, né? As armas que foram apreendidas aí nessa ocorrência,
né? Tinha até uma arma calibre 50, não era uma metralhadora, era um fuzil, inclusive tinha toda a cara de ser feito no fundo do quintal, né? Isso aí vai ser apreendido, vai ser destruído. Daqui uma semana eles vão estar com outro armamento melhor ainda. Por quê? Porque enxuga gelo. Né? O que você tem que fazer é tirar bandido da rua, é prender os criminosos e fazer com que eles paguem as suas penas na sua integralidade. E isso hoje não acontece, é que acaba incentivando, né, essa criminalidade cada vez mais violenta. E fica ousado, né? Porque parece que isso é uma retaliação, né? Estão tirando maconha da rua, estão tirando minha droga que eu faço meu negócio ali na boca, vou estourar a cidade. Aí vai lá e vira essa notícia, é meio terrorismo, né? Sim, sem dúvidas, né? Isso aí, além de tudo, é uma demonstração de poder. Sim. Né? Dizer que, né, que os bandidos estão em pânico, desculpa, né? Bandido que está em pânico não toma uma cidade de 120 mil habitantes, né? Isso não existe, né? Bandido que está em pânico fica em casa com medo de ser preso. Né? Esses daí não estão com medo de ser presos, não estão com medo de trocar tiros com os policiais que estavam ali. Né? E Botucatu não é uma cidade meia boca, não. Tem a Unesp. Botucatu é uma cidade. É uma cidade legal, não é cidadezinha meia boca, Botucatu, não. Eu vou estar lá amanhã. Eu vou estar lá amanhã. Eu tenho uma palestra lá no domingo, e no sábado a gente vai ministrar um curso de tiro lá, né? Eu e a equipe do projeto policial. Inclusive disseram que o ataque ia ser amanhã, mas como souberam que a gente ia estar lá, eles resolveram antecipar. Muito bem, Marinho. Benê, prazer em revê-lo, Benê. Eu queria muito falar dos Estados Unidos, que desde a morte do George Floyd, nós percebemos que teve uma explosão de casos de, enfim, protestos que acabaram degringolando e se tornaram umas agitações, que aí começaram... O império da lei está completamente esquecido em segundo plano lá em várias metrópoles, Minneapolis, Sim. Milwaukee, por aí vai. E é nesse exato enredo, né, nesse cenário, que as vendas de armas lá dispararam. Ao que você atribui isso? Como é que você está enxergando a situação dos Estados Unidos, especialmente com os democratas tendo perspectiva de poder concreta, queremos nós ou não, em novembro? É interessante, né? A gente está assistindo um caso muito interessante nos Estados Unidos, né? Que a gente tem uma população extremamente armada, né? Estima-se que hoje haja aproximadamente 400 milhões de armas nas mãos da população civil americana, ou seja, mais de uma arma para cada, né, cidadão americano, para cada morador nos Estados Unidos, né? Nós vimos lá pessoas se armando, né, nas ruas, nos comércios, para defender os seus negócios, suas casas. Da mesma forma que a gente viu, né, pessoas que estão protestando, né, se armando também para defender o direito de protestar. Né? E diferente do que se imagina, não aconteceu uma guerra civil por causa disso. Né? A tese é muito simples. Quando você tem uma equiparação de forças, a chance de haver um conflito é menor do que o contrário. O conflito normalmente ele ocorre quando né, percebe que tem uma superioridade de força, e aí ele ataca. Quando há uma equiparação, isso acaba, ao contrário do que muitas pessoas imaginam, né, refletido numa violência menor do que se não houvesse a questão das armas envolvidas. Né? Mas acho que a gente ainda tem muito a aguardar aí dos desdobramentos dessa história toda. Né? De qualquer forma, um ponto interessante é que mesmo os democratas, né, saíram às ruas para comprar armas. Né? Quando viram que isso já tinha começado no início da pandemia, né, antes dos protestos, né? No início da pandemia isso já tinha explodido a venda de armas e munições, exatamente porque as pessoas não sabiam o que esperar, né? Se isso ia transformar o país num caos, né, em qualquer coisa assim, no melhor estilo ataques zumbis, né? E aí o cara vai lá e se arma e se prepara pro pior, né? E os democratas também fizeram isso, né? Os democratas também foram e compraram armas, ou seja,
eu sou desarmamentista, mas a hora que a coisa aperta, eu sei que o Estado não vai estar lá para me defender. Mas é a cultura da propriedade privada, né? Que tem um valor muito grande para o americano, né? A propriedade privada, ela é o pilar dele. Eu queria fazer eu queria fazer uma observação nessa questão que eu gosto, e o senhor sabe disso. Essa questão do Marinho, que diz que você falou que os democratas, que eles recorreram a armas. Eu queria saber da sua opinião, Benê, como especialista em toda essa questão, como é que tá a questão ideológica, né? Porque tudo vira ideológico, é remédio que vira ideológico, é a posse, é a narrativa de armas, porque tem deputado que é esquerdista, né, que fala, não, a arma é perigosa, não compre arma. E tem 17 seguranças armados até os dentes. Eu queria saber como é que tá essa guerra ideológica atualmente, nos dias atuais, pelos seus estudos, porque parece que pelos seus estudos, pelo seu livro que eu li, aliás, excelente livro, que parece que os países mais seguros são aqueles que o posse de arma é mais oferecido ao cidadão com mais facilidade. Vamos lá, meu querido Albarguete. O que nós temos é o seguinte, né? Primeiro, aquela velha hipocrisia, né? Que é muito comum, e não é só, né, no Brasil, acontece no mundo inteiro, né? Então, você tem pessoas, né, que defendem aí vigorosamente, né, o fim das armas de fogo na mão da população, acham um absurdo um pai de família que quer ter uma espingarda em casa para se defender, né? Mas quando você vai olhar mais de pertinho, você vê que essa pessoa é cercada de seguranças armadas. E aí é muito fácil, né? Isso nós temos aos montes no Brasil, principalmente no meio político, né? Eu conheci pessoalmente, né, deputado que dizia que era um absurdo ter uma arma, né? E ele tinha porte de armas, né? Ele dizia, não, mas se eu posso, né? Eu tenho preparo, né? Eu sou literalmente o eleito, né? Ele se acha realmente acima dos mortais, né? Então essa hipocrisia ela existe, sempre vai existir e precisa ser combatida. Agora, a questão dessas mesmas pessoas, né? De repente fala assim, não, realmente eu tenho que ter uma arma. Isso porque o mundo real, né, não é o mundo ideológico, né? O mundo real é aquele que se você percebe que a sua vida está em risco, sua família está em risco, e você não tem outra forma de se defender, e você não pode contar com as forças do Estado, com a polícia, que não é onipresente e nunca vai ser, né? Ele vai lá e compra uma arma para ter em casa. A gente viu aí o ex-governador do DF, que foi preso naquela operação, sendo investigado, que proibiu até a venda de armas de brinquedo no Distrito Federal e foi preso lá com uma carabina em casa. Ou seja, a realidade do mundo, né, sempre vai superar a ideologia ou aquela concepção utópica que a gente tem do nosso universo, da nossa sociedade, né? Essa é a questão. Eu tenho uma pergunta também, Benê. Muita gente está vendo aqui no Twitter e também nas redes, fala, porque isso é lobby da indústria de armas. Na sua opinião, você é a favor de armas produzidas no Brasil, podem ser importadas? Como é essa questão de importação de armas na sua percepção? Tem que ser aberta a importação para ter uma concorrência maior? Claro, uma vez ampliada. Claro, lógico. Né? Não, nenhum monopólio é bom para ninguém, né? O Brasil já sofreu anos aí com monopólio, sofre até hoje com o monopólio do petróleo. Nós tivemos monopólio para carros, vocês lembram, né? Sim, o pessoal que está mais de barbinha branca aí, né? O Emílio deve lembrar também. Opa, tinha 4 carros. Tinha 4 carros no Brasil, exatamente. Se quisesse. Se quisesse, né? Era porque tem gente que fala assim, vamos ser vanguardistas, vamos exportar. Coisa horrível. Tivemos isso com os computadores, né? Computador, você não podia importar computadores, você tinha aquelas indústrias nacionais terríveis, péssimas, né? A pessoa tinha que contrabandear computador, um negócio maluco, né? Agora, isso para mim, pessoalmente, é completamente independente, né? Eu não estou preocupado com a indústria, eu não estou preocupado com a venda, eu estou preocupado com garantir o direito à autodefesa do cidadão. Não é nem a questão da arma em si, porque a arma, no final das contas, é só um instrumento. Então, se eu tenho lá, no nosso Código Penal, né, claro, o artigo 25, que você, para repelir uma justa agressão, você pode
né, abrir mão lá dos meios necessários para fazer isso, ora, se a minha casa é invadida por 4, 5 criminosos, que não precisam nem estar armados, né, e eu não tenho uma arma de fogo, como é que eu exerço a minha legítima defesa? Né, no tapa, né, no cabo de vassoura, panela? Não tem jeito. Né? Então, a arma é um instrumento, é só isso. É um instrumento para se garantir que o cidadão possa ter a sua legítima defesa respeitada. Mas é difícil mudar essa cultura, né? O problema é a cultura que a gente tem, porque a cultura nossa aqui é sempre da autoridade, né? Você vê lá o... E tem o complexo de vira-lata também. Você vê lá lá em Santos, né, que teve o cara... O desembargador. Eu sou desembargador. Carteirada. A gente não tem essa cultura de proteger as nossas... A gente sempre espera que alguém... Uma autoridade vai nos trazer. Isso. E aí é que eles... Alguém tem que fazer alguma coisa. Isso. Né? E é por isso que o Brasil continua acreditando que políticos vão salvar o Brasil. É isso aí. Né? E não vai ser, eu nunca concordei com isso. Aliás, o senhor Alba falou que estava com um cheirinho de candidato. Candidato. Eu nem vou falar. Senhor Alba, por favor, entenda. Eu sou pobre, mas sou limpinho. Eu tenho horror à política partidária. Mas tem cheiro de candidato, porque, como eu já disse, o tutorial do candidato é sempre falar que não é candidato. Então o senhor ainda está na minha mira. Mas se eu disser, então, se eu sou candidato, é porque eu não sou. Agora eu fiquei confuso. Exatamente, é porque você tem que se aproximar. A minha mentalidade, a minha inteligência é muito superior a de Vila, realmente, Vila. Eu nunca aceitei debater com você, Vila, porque eu nunca conseguiria chegar. Mas ninguém consegue. Nesse patamar. Ninguém consegue. Aliás, eu quero fazer uma pergunta pro senhor, porque o Mandrião, ele falou, em toda a campanha dele, o Mandrião ficava fazendo o sinal da arminha, parecia que todo mundo ia ganhar um rifle depois da eleição, se ele fosse eleito e tal. Eu queria saber se o senhor tem uma crítica a ele, porque muita gente fala que ele deixou a desejar... Olha lá, ele tá aqui já. Começou de novo. Aliás, começou de novo. Tu enche o saco, tu é um pé no saco. Aliás, esse é o horário que o senhor acorda lá, 13h40. É o horário que o senhor acorda, porque o senhor acorda tarde. Olha só, pelo amor de Deus. Ô, Benê, dá um corretivo aí. Traiu o eleitorado. Ele traiu o eleitorado porque deixou a desejar, Benê Barbosa, nessa questão do armamento e tal? Como é que tá parada aquela situação daquele decreto que eu dei entrada lá, hein? O eleitorado, né? Eu acho que, no meu entendimento, tive pouquíssimo contato com ele depois que ele foi eleito, né? Tinha um pouco mais antes, mas, assim, no meu entendimento, eles acharam que ia ser muito mais fácil do que foi, né? Eles acharam que, uma vez que a população... Em tese, se você elege um candidato que tem essa postura, né, você está chancelando, né, esse mote de campanha. Né? Me parece bastante óbvio isso. E a partir dali, imaginaram que ia ser fácil no Congresso, ia ser fácil no Judiciário, e não está sendo. Né? Ainda existe, né, como o Emílio falou, a questão da cultura. Né? Nós passamos aí 30 anos, né, recebendo a informação que arma é ruim, arma mata, arma faz xixi na mão de criança, arma causa acidente, a arma é a desgraça, a arma é o mal do mundo, etc. E as pessoas se contaminaram, o judiciário se contaminou, o Congresso continua contaminadíssimo, né? E o pessoal esquece que, por exemplo, até tem um negócio que estava em cima da minha mesa aqui, né? Que você dá um isso aqui, ó, não sei quem vai lembrar disso aqui, ó. Na década de 90, né? Tá aqui, ó. Isso aqui era uma bolsinha vendida na década de 80, bolsa masculina normal. Todas elas tinham um coldre. Um coldre, todas elas. Né? Isso aqui não era especial, isso aqui era vendido sempre assim. Loja de departamento. Você comprava. Por na quê? Médica, na Sears, né? Tinha várias lojas. Sim, era extremamente comum. Isso nunca foi uma preocupação. Aí, de uma forma artificial, né, implantaram aos poucos no Brasil, a partir da década de 90, essa narrativa de que arma é só desgraça, arma é sangue, arma é crime, né? Ao mesmo tempo, né, que o coitado do criminoso é uma vítima da sociedade, ele não teve escolha, bababá, bababá. Toda essa narrativa que a gente sabe que é mentirosa, que não é verdadeira. Olha só, posso fazer por isso que o debate tem que ser honesto, né? Tem que ser limpo e honesto, o debate nesses temas aí que são complexos, né, Benê? Tem que ser um debate... Eu acho que ele tem que ser isso, ele tem que ser limpo e honesto, que as pessoas precisam parar de ficar ofendidas, né, de se ofenderem. Eu acho que porque assim, você faz uma crítica ou recebe uma crítica, pronto, já é uma coisa pessoal, já é o fim do mundo. Hoje mesmo, um monte de gente me escreveu, pô, será que o Rabin vai estar lá? Dá uma resposta para ele, aproveita, não sei o quê. Os caras querem a briga. Cara, não tem nada disso, né? Não tem...
No máximo, ele me ofendeu quando ele me chamou de tiozinho, né? Eu sou tiozão, pô. Pois não, você tem pergunta? Acabou que... Ou foi tiozão, nem lembro mais. Acabou que o artifício visual aqui acabou. Não, você vai Vai lá, vai isso. na pele mesmo aí. Você tá lindo, meu. Tá lindo com esse blazer. Você que está. Não, você tá são lindo. seus olhos, são Vai, seus manda olhos. lá, manda lá. Olha Olha só, lá, prezado Benê Barbosa, antes de mais nada, eu gostaria de prestar minha continência para os meus seguidores e os meus apoiadores, muito bem adestrados, por sinal, que estão malhando esse Hector Bonilha do Chaves, esse boneco Ken da Barbie aí, todo dia no Superchat. Continue assim que já vocês cancelam o garoto aí, tá ok? Feito essa parte, vamos falar do Sérgio, o ex-Moro, que é um desarmamentista da pior espécie. Eu aleguei, na hora que eu enxotei ele do meu governo, aleguei que ele já estava dando sinais de que não fez nada para avançar com as pautas armamentistas no nosso país. Só trabalhou contra. E agora eu quero saber, o André Mendonça, afinal de contas, está ajudando ou também tá sentado em cima dessa pauta? Olha, me parece que, por enquanto, não temos grandes novidades, né? Mas, ao mesmo tempo, também não temos novidades ruins, o que é sempre melhor, né? Ultimamente, é melhor não ter novidade nenhuma, né? Mas parece que aí nos próximos dias nós vamos ter algumas modificações na legislação vindo através de decretos interministeriais e decretos do Executivo, né? Vamos aguardar aí para ver como é que vão sair essas modificações, né? Diferente do que muita gente acha, eu não tenho acesso a esse tipo de discussão, né? Não sei o que vai sair. Tive naquela vez, que até eu tive uma discussão com Carlos Bolsonaro, com Eduardo Bolsonaro, na questão dos cofres, né? Que eles diziam que não havia isso no decreto, e eu dizia que sim, que eu tinha visto uma minuta do decreto, saída do Ministério da Justiça, e que haveria, sim, essa obrigação de ter arma dentro de cofre, que não faz o menor sentido, porque ela não é uma arma, né? E aí, aquela discussão toda, e realmente havia. E havia saído da onde? Exatamente do grupo do Moro. O Moro, antes de assumir, nós já tínhamos esse reporte, né, essa notícia de que ele não era favorável a essa pauta, a pauta das armas à mão da população, né? Se imaginou que talvez por estar no governo Bolsonaro, isso não fizesse muita diferença. Na realidade, não foi o que aconteceu, né? Ele mesmo, até depois que ele saiu, né, durante uma entrevista, ele declarou, né, que uma coisa que ele se ressentia é de não ter feito mais contra essa questão das armas na mão da população. Então, não sou eu que estou aqui atacando o Moro, né? É uma posição que ele tem, uma posição que ele pode ter, né? E aí, concorde-se ou não com ele, né? Não é uma questão de caráter, não é uma questão de nada disso. E um ponto rápido aqui que não ficou muito claro para mim, em que pé ficou, afinal de contas, aquele decreto que ele soltou logo quando inaugurou o mandato dele, aquilo ali chegou a ser barrado no plenário da Câmara e não teve prosseguimento. Não, né? O primeiro decreto que dava conta, principalmente da posse de armas, né, que praticamente acabou com a questão da discricionariedade, isso foi bastante positivo, né, esse continua em vigor, né? Depois nós tivemos outros decretos, teve um grande decreto, depois ele mesmo tirou, colocou mais 3, tirou mais um, pôs mais outro, mas estão valendo, né, com algumas modificações bem positivas, né? Uma delas a questão da liberação de certos calibres, né? Porque no Brasil se criou a ideia de calibres que matam mais, calibres que matam menos, né? O problema de qualquer restrição desse tipo, né, de calibre ou tipo de armamento, é que isso vale para mim, vale para vocês, né? Vale até para o policial, mas não vale para o bandido, né? Basta ver o que aconteceu aí em Botucatu, né? O bandido, quando ele vai comprar armamento contrabandeado, como bem disse o coronel José Vicente, e é dali que vem o grosso do armamento dos criminosos, do contrabando, né? Ele não chega lá no contrabandista e fala assim, ó, que fuzil que você tem aí? Ó, tem um fuzil calibre 50. Ah, não, calibre 50 eu não posso, que esse é exclusivo das Forças Armadas. É óbvio que não, né? Ele vai comprar o que tiver, que tiver dinheiro para comprar. O cidadão, por outro lado, até antes desse decreto, ele estava restrito para uma arma de defesa ao calibre 38 para revólveres e calibre 380 para pistola, que é um calibre fraco, é um calibre anêmico, né? Não é um calibre considerado eficaz para você usar para defesa. E agora não, agora você tem outros calibres liberados, o 9, o 40, 45, 357. E é interessante, né? Porque quando falaram que iam liberar esses calibres, foi aquela histeria, aquela gritaria, agora o cidadão vai ter 9 milímetros, né? Que atravessa
5 paredes, capota 2 Fusca, né? Aquela coisa maluca que a gente conhece porque há muito pouca tecnicidade, né, sobre esse assunto no Brasil. E não aconteceu nada de mal, né? Muito pelo contrário. O bem ou o mal que a gente está vendo é uma redução, mesmo que ainda tímida, na criminalidade violenta no Brasil. Mas é um absurdo. Isso aí de Botucatu é um negócio absurdo. Ô, Benê, eu quero agradecer seu papo aqui. Valeu. Espero que você venha aqui marcar um dia aqui. Vamos ver se a gente arruma dinheiro lá pra pagar a passagem. Tá brigando no Twitter. Ele tá brigando? Tá brigando com a Ilona Zabó, falando que recebe dinheiro do Jorge Soros. Eu tô de olho, Benê Barbosa, porra. Ele que vendeu a arma. Ilona Zabó. O Soros mandou dinheiro lá pra... Você viu? Ele manda o chequinho. Claro, opa, lógico. E não é cruzado. Não vai mandar, manda o chequinho bonito. Que chequinho chega bonito. Ô, Benê, obrigado, hein, velho? Obrigado, prazer falar com você. Prazer falar com você mais uma vez. Pô, aqui tá sempre aberto pra gente discutir, pra gente trocar uma ideia desses assuntos que a gente não gosta de falar nesse assunto, né? De crime e tal, não sei o quê, mas sempre é bom conversar. Né? É isso aí, sempre é bom conversar com você, que a gente sabe que você é um cara que estuda, você é um técnico. E obrigado aí pela sua participação. Não, imagina, eu que agradeço. E agora, como a gente está voltando aos nossos cursos, uma vez por mês, pelo menos, eu estou em São Paulo. De repente, se a gente conseguir fazer numa sexta-feira, eu consigo aí adiantar o meu voo. E a gente participa ao vivo aí. Vamos levar o Sami no curso. Combina de ir na varanda do Alba. Ele pode ir na varanda do Alba. O Morgado vai estar dia 20 atirando com a gente lá. Quem que vai estar? O Morgado vai estar lá. Morgadão? Morgado? Ele vai estar lá no dia 20 de agosto. Quem acerta o alvo ganha um dano. Ele e o Periclão, vai ser uma disputa. É o Homer Simpson, é o curso Homer. O Morgado, eles estão na briga agora, com os gordos, com o Léo Lins. Não pode falar mais disso. O Léo Lins está na briga. Mas vem aí, o Léo Lins vem aí, você sabe. O Léo Lins... Amanhã. Você viu a piada que ele fez? Piada pesada. Ele fez a piada do gordo, que ele falou assim, que agora tem um show de carro. Ele falou assim, os gordos pagam como carro. Aí que é o pobre, ele falou. É o novo, amanhã a gente vai... Mas mais sabia um que vai cancelar. Mas sabia que tinha uma companhia aérea que entrou com um pedido, porque um dos maiores custos do avião é o peso, né? Porque não vai entrar nesse assunto. Você quer ser cancelado? O cara vem com o número, ó. O Sami, quando ele senta do lado... Ficou bravo. Você quer falar que o gordo gasta mais? Não, fui eu. Falei, a companhia aérea, eu falei que eu sou a favor? Não. Eu estou falando o que aconteceu. Você deixa o cara bravo. Bravo. Eu tava feliz, agora eu tô bravo. Vou pra casa. Tchau. Vai na companhia aérea, então, e paga mais. Rachando o bico. É isso. Ô, Benê, obrigado, cara. Obrigado pelo papo. Valeu, um abraço. Benê Barbosa, ó, o YouTube dele é Benê Barbosa, o Instagram lá, você entra, você tem um contato com ele.